Seja bem-vindo a mais um TrulyCast, o podcast da Truly Offices. E hoje eu tenho o prazer de receber a cliente Joyce Tourinho. Ela é empresária e gestora de RH, atua hoje na área de treinamento e desenvolvimento. Ela é psicanalista e possui cursos na área de neurociência. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema do Setembro Amarelo, onde a gente fala sobre dependência emocional e a prevenção contra o suicídio. Seja muito bem-vinda, Joyce, ao nosso podcast. Obrigada, Catarina. É um prazer estar aqui no TrulyCast, ainda mais na Truly, que é um local que, na minha área profissional, na área de psicanálise, eu descobri esse local chegando de Manaus e fui muito bem recebida. E é um prazer estar hoje aqui com você. Maravilha, Joyce. Hoje você tem aí um currículo, né, de um caminho muito bacana e que você faz esse atendimento profissional com empresas e atendimentos individuais que você faz aqui no nosso escritório. E aí eu te perguntar, antes da gente entrar no tema, vamos conhecer a profissional Joyce, né? Sim. Que poucas pessoas conhecem. E aí eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória. Qual a sua primeira formação? Foi em psicanálise? E como foi para você chegar até aqui na Truly? Como você bem disse, veio de Manaus para cá. Então, Sim. Conta pra gente. A minha trajetória, minha primeira formação é na área de enfermagem. Hoje eu não atuo mais na área, né? Atuo na área de RH, como você colocou, na área de treinamento e desenvolvimento e na área de psicanálise. Mas já passei por algumas empresas dentro da área de RH, uma delas a Apvida, que foi uma experiência que eu tive em Manaus, Eficaz Consultoria. Na minha primeira formação, tive algumas experiências na própria Rede Amil, dentro da área assistencial. E lá na área assistencial que brotou esse desejo também de iniciar dentro da área de saúde mental. Bacana. Quando eu trabalhei há uns anos atrás no Doutor Eiras, era um hospital em Botafogo, antigo. Eu lembro, Eu Joyce. fiz estágio lá e foi uma experiência assim, que agregou muito a minha escolha também a psicanálise. Fora algumas questões também minhas pessoais, né? Bacana. Que há uns anos atrás eu tive uns problemas dentro da minha saúde, né, emocional, Sim. mental. E isso também foi uma das coisas que me fez também ter um olhar para a saúde mental. E quando a gente passa, a gente tem uma experiência melhor e a gente se aperfeiçoou estudando, né, que foi através da UCAM, que eu fiz a minha pós-graduação na área de psicanálise, no núcleo CEPAI, e que hoje exerço com amor a minha profissão. Maravilha. E aí você hoje, então, assim, a parte de enfermagem, quando você trabalhou muito tempo ou não? Foi a minha maior experiência Só na área assistencial. Na área assistencial. Sim. Então, assim, você sempre teve Sim. Contato, eu digo, na área de humanas, né? Sim, Você não saiu dela. Sim. E aí você foi para Manaus, porque o seu esposo é da Marinha. Sim, meu esposo é da Marinha. E como foi essa experiência em um outro estado? Tudo novo, né? Recém-casada também, que eu me casei em 2009, e ele nunca tinha sido transferido. E foi transferido para Manaus, e lá até foi uma nova experiência de conhecer uma nova cultura, né? Novas pessoas, e também para a minha trajetória profissional. Porque ao chegar, tinha um núcleo, né, de voluntárias na Marinha, e surgiu uma oportunidade dentro da minha área, que era RH. E eu fui trabalhar no projeto Central de Oportunidades da Marinha, auxiliando uma esposa na época de um comandante, e ali que agregou o valor, porque eu estava recém-formada, precisava, né, de ter um conhecimento maior na minha área. Não foi um trabalho que eu era remunerada, mas me deu uma remuneração no âmbito de experiência, e foi um tempo muito gratificante para mim, tanto para a minha vida pessoal como profissional. Bacana. E aí, dentro dessa vivência que você já possui, dentro de empresas, e essa mesma, né? Sim. Como te ajudou a compreender melhor essa questão de dependência emocional para as pessoas? Dependência emocional, às vezes a gente leva muito para o lado afetivo, né? O relacionamento, o namoro, o noivado, o casamento. Não, a dependência emocional tem várias instâncias, né? Desde do relacionamento entre duas pessoas, como um relacionamento de amizade, quando você não consegue se ver sem aquela pessoa. E aquilo vira um excesso. E é aí que mora o risco, né? Quando a gente não sabe lidar com a ausência de alguma
situação de alguma pessoa, de um objeto, de um medicamento. E com isso vai se agravando, e quando não é procurado um auxílio, uma orientação, uma ajuda, aquilo pode virar uma dependência e causar coisas ainda mais sérias, né? E uma delas pode ser até o suicídio, que nesse mês nós estamos trabalhando sobre isso, falando sobre Setembro Amarelo. E aí, quais são os sinais mais comuns que você consegue observar com relação a essa questão da dependência emocional? A dependência emocional, vou falar sobre a dependência emocional no âmbito de casal. Tá. Quando o ciúme é excessivo, o controle, você não consegue ter a sua vida, viver bem com você mesmo sem aquela pessoa. Isso são indícios que algo não está bem. Para ficar numa maior compreensão, tudo que vai ao excesso, tudo que foge daquela sua normalidade. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que está bem e o que não está. E apesar de uma pessoa, quando às vezes está numa dependência tão extrema, às vezes aquilo que não é o normal passa a ser o normal, e às vezes quando alguém chega a orientar, posicionar, olha, não vai por aí, isso não está legal, esse seu controle, você não está perdendo um pouco o convívio com a sua família, e às vezes a pessoa até se irrita até com os próprios familiares e amigos que orientam. Isso, porque não aceita, né? Não aceita. Que não aceita. Né? E a não aceitação é algo muito comum quando a gente fala sobre saúde mental e sobre dependência. Porque há uma resistência desse sujeito encarar que ele não está no seu estado normal, tanto na sua saúde, né, nos seus relacionamentos, como também na sua saúde emocional. Quando você falou no âmbito de relacionamento homem e mulher, né? Sim. E aí, quando a gente pega a empresa, já que você tem essa experiência em gestão de RH, você faz treinamentos com as pessoas. Nos treinamentos você consegue identificar alguém que seja dependente emocional, ou através de um exercício, de uma dinâmica, alguma coisa assim? Quando uma empresa procura para fazer um treinamento, ela pede para a gente fazer o levantamento das necessidades desse treinamento. Né? E isso sempre é feito ou com o gestor da área ou com o supervisor daquele setor. E sempre é colocado um ponto dos seus colaboradores que precisa ser melhorado. Sim. E quando tem colaboradores que não sabem lidar, às vezes, com a sua rotina de trabalho, de cumprir aquela meta naquele período, e ele vira, na sua rotina, ele, ao ir para casa, tem aquele trabalho excessivo que não consegue controlar, ou às vezes até como uma fuga, porque pode ocorrer. Às vezes os gatilhos das dependências emocionais são fugas, às vezes uma realidade dentro de casa, às vezes um conflito, e ele acaba colocando naquela lacuninha ali que está ausente aquela dependência. E o trabalho, às vezes, vira até, entre aspas, um vício para suprir aquela ausência. E aí pode desencadear, assim, uma dependência emocional. E já vi casos. Sim. E aí, dentro da empresa, continuando, né, nessa pergunta, sim, aí é legal. Aí você, nesse treinamento, você identifica e mostra ao gestor que aquelas pessoas precisam, e você faz algum trabalho diferenciado ou não? Isso se resume a você entregar isso ao gestor e deixar fluir? Não. Depende muito da visão dessa organização e dessa empresa. Porque, hoje em dia, devido pós-pandemia, as empresas têm buscado muito cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, algo que não era visto antes. Sim, né? Até alguns gestores não sabiam lidar nesse âmbito de... Isso, às vezes, alguns achavam, isso aí é algum problema que ele está vivendo, então ele tem que resolver isso lá, não aqui. Mas só que quando a saúde emocional não está bem, ela afeta a saúde física e o seu rendimento no trabalho. Sim. Então, quando a empresa ela dá essa abertura também, por eu ser também psicanalista, oferecer esse serviço de acompanhamento fora o treinamento, né, no âmbito corporativo, e também um apoio a esse colaborador emocional, fazemos sim. Faz. Eu acho muito legal isso, né? Porque precisou existir uma pandemia, sim, para que as empresas olhassem um lado mais humano, mais humanizado, sim, das pessoas, sim, né? E aí, a gente vê tantos outros, fora dos bastidores, né? Nos bastidores, eu estava falando com você sobre algumas coisas, algumas séries, né? Que eu costumo ver, sim, e que tudo que eu vou ver, um filme, uma novela, uma série, qualquer coisa, eu observo ela no âmbito geral. Se, sim, eu estou vendo alguma coisa que é focado em empreendedorismo, eu vou olhar, vou tentar trazer isso para o meu negócio se eu achar interessante, vou observar se existe na minha empresa ou não, até num atendimento ao cliente e tudo mais.
E a gente também olha muito o lado do emocional, como terapeuta também. Sim, eu também olho. Sim. E aí eu vi uma série falando no âmbito empresarial, por isso que eu vim trazer essa pergunta. Eu vi uma série de uma mulher que é top, ela é gestora, e para ela chegar a um nível de direção, né, de diretora, no meio acontece uma situação em que ela vai a uma psicanalista. Não, perdão, uma psiquiatra. E a psiquiatra vai falar para ela em algum momento e fala: não tome seus medicamentos com álcool. Porque eu tô contando isso para você que eu vou fazer uma pergunta. Sim. E aí ela vai, mas eu não tomo com álcool. E vai embora. E aí, num belo momento, acontece uma situação e que ela se lembrou que ela tomou o medicamento e tomou álcool. Ela tomava isso para ela ficar acordada para trabalhar. E ela tomava para dormir, porque ela não conseguia. Então, ela tinha as fugas, que ela tomava medicamento para não dormir, e ela tomava medicamento para dormir. Ela só fazia as coisas não nos horários normais, como você falou aqui agora, alguém vai... E aí, quando aconteceu uma situação extrema, ela percebeu que ela estava dependente, e ela voltou e falou: me dá de novo o medicamento. Ela reconheceu. E ela reconheceu que ela estava ali, né? E ela pediu o medicamento e falou: não vou beber mais. E ela parou de beber. Ela saía nas rodas entre os amigos e funcionários e ela bebia água. Mas ela tinha lá o galãozinho dela da bebida. Então, existe essa questão da bebida. Sim. Né? E aí, por que eu tô falando disso? Porque aí vamos falar aqui de novela. Sim. Hoje a gente tá aí com uma regravação de uma novela em que a Heleninha... Sim. ela é alcoólatra, né? E na novela eu acho que ela vem até cometer suicídio. Na primeira... Na primeira versão. Sim. A gente não sabe como é que vai ser essa versão. Mas ela é totalmente dependente emocionalmente em tudo na vida dela. Sim. Por conta das questões familiares. Como você vê isso? A questão até do álcool mesmo, na dependência emocional com as pessoas, isso. Interessante, Catarina, porque até na própria novela mostra quando ela teve um contato com a própria psicanalista dela e que ela ali, ela colocou para ela como... Teve um momento que ela teve que confrontar a Heleninha para ela cair um pouco na realidade devido às situações de dependência. Não só a dependência alcoólica, mas também a dependência do parceiro, porque ela não sabia lidar com a questão do outro não querer mais devido a esse contexto todo do alcoolismo, devido à ausência familiar. Né? Tem uma mãe, como relata na trama, que é uma mãe totalmente ausente, uma mulher muito capaz, mas, ao mesmo tempo, ausente no relacionamento com os filhos. E, com isso, alguns, né, a gente vê muito isso na clínica, nos atendimentos, que buscam fugas. Né? E ela buscou essa fuga da dependência total alcoólica, né, para tentar nutrir as ausências da mãe, do irmão, né? Que também ela se culpa pela morte do irmão. Né? Então, é todo um contexto que não pode ser descartado. E, através desse confrontamento da psicanalista dizendo que ia abandonar esses atendimentos, se ela não se posicionasse, dali foi um gatilho para ela buscar ajuda. Aí ela se inscreve no AA, começa a ter uma aceitação, começa a trabalhar os pontos que antes não tinha tido esse choque. Né? Porque a base para ela, ou seja, aquela orientação, ela sempre buscava nessa analista que ela tinha esse tratamento. Né? Era como alguém que ela não tinha na mãe, não podia recorrer à tia, mas ali ela tinha. Quando ela viu que ela ia perder mais isso, aí foi um confrontar. E às vezes é necessário isso. E hoje a gente vê muitas crianças com ausência de pais. Sim. Vou falar um pouco isso para a gente falar da dependência emocional, né? Sim. E crianças com dependência de pais e que vêm a se entrar numa questão muito de celular. Sim. Porque estão o tempo todo no celular, porque a ausência dos pais levam a isso. Sim. E pode haver também essa questão do suicídio nesse sentido. Sim. Você já teve algum caso desse? Ou que você consegue nos relatar com relação a isso? Sim. Essa ausência dos pais ao suicídio, existe uma associação? Olha, toda ausência, dependendo da estrutura dessa criança, desse sujeito, desse indivíduo, pode causar, ainda mais quando tem crianças que já têm uma predisposição, tanto genética, na família, né, um histórico genético de transtornos no âmbito mental, quanto, às vezes, devido a alguma
da própria mesmo contexto familiar propiciar isso. Eu não tive um caso assim, no âmbito de suicídio em si, chegar ao fato. Sim. Mas eu já acompanhei adolescentes que tiveram ideações suicidas, né? Devido à ausência, né, de pai, de mãe. Às vezes o pai tem uma vida muito corrida e a gente tende, às vezes, né, eu vou dar isso para nutrir isso. Sim. Isso é um grande risco, né? Porque não é só o pai e mãe, mas às vezes aquela criança tem uma referência. A gente fala muito na psicanálise o nome do pai. Quem é essa referência? Pode ser um avô, uma avó. E quando isso é frustrado, aquela estruturinha ali que ainda está em formação, dependendo da idade, né? Se for uma criança de 1 a 5 anos, ou se já estiver na pré-adolescência, que a gente fala que é a idade que a criança, o adolescente, ele não é criança, não é adulto, ele está numa erupção constante, né, de sentimentos, de emoções, hormonais. Então, isso requer uma atenção, uma presença constante. Não é reprimindo, oprimindo, ou então, não faça isso, mas equilibrando. Né? Porque todo excesso no uso do celular, em qualquer instância, no uso de medicamentos, né? Que tem uns que são daqueles que qualquer coisinha já quer recorrer. E isso também, se você tiver uma predisposição, pode gerar uma dependência medicamentosa. Sim. Então, assim, tudo é... A gente fala sempre isso, até a própria Bíblia diz, né? No âmbito do tempo para tudo, há tempo para todo propósito. E a gente tem que respeitar esse tempo. Se o próprio Criador disse que tem o tempo para todo propósito, então a gente tem que saber que há tempo para a gente trabalhar, há tempo para a gente se relacionar, há tempo para a gente conviver, há tempo. E quando a gente deixa de respeitar esse tempo, aí que mora os grandes problemas. É aquilo, né? Tudo é um equilíbrio, né? Sim. Eu achei interessante você falou da dependência do medicamento, porque eu, como terapeuta floral, a gente teve um episódio anterior onde a gente fala muito dessa questão das pessoas não acharem que a terapia floral você tem que parar de tomar remédio para tomar a terapia floral. Sim. E não. É um remédio natural e que você pode continuar e deve continuar, dependendo do remédio, tomar. Mas tem pessoas que não querem fazer um tratamento natural por dependência do medicamento. E é uma dependência emocional de alguma forma. Sim. Eu vejo dessa forma e eu queria que você relatasse algo sobre. Porque se você toma aquele medicamento, você está fugindo da sua realidade. É uma fuga. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da dependência do medicamento. Tudo que dentro da psicanálise, né? Sim. Tudo que você tem na sua vida, até no âmbito, como você fez a pergunta, medicamentoso, que você vê que você não consegue viver sem. Se o médico chegar para você e falar assim, olha, eu vou suspender essa medicação, e você já entra praticamente em desespero, é que aquilo ali já causou uma dependência em você. Né? Então, está fugindo do seu controle. Você não consegue mais andar com as suas próprias pernas. Né? E lidar com a questão da sua saúde também física. É o que eu sempre também falo no âmbito da psicanálise. Tem pacientes que chegam e eu falo, você vai ter que passar por um psiquiatra, porque é necessário entrar com uma medicação por um período. Né? A gente faz um trabalho em conjunto, mas tem casos que não tem como só a gente lidar com a terapia. Né? Tudo é um conjunto, e isso é importante. A medicação é importante, o tratamento no âmbito de saúde mental é importante, uma terapia, né? Seja em qualquer vertente, porque hoje a gente tem várias, né? Isso é maravilhoso, né? Isso. E isso é uma coisa benéfica para a área de saúde mental, uma grande conquista. Tem você na terapia floral, tem outros psicopedagogos que também fazem um trabalho muito legal nas escolas. Então, hoje a gente tem um leque. E você se identifica como sujeito em qual vertente você vai querer procurar e ter uma maior identificação, porque a transferência é algo importante, né? Dentro do tratamento em âmbito de saúde mental. Mas tudo, seja no âmbito medicamentoso, como foi a sua pergunta, ou em qualquer esfera que atrapalhe a sua vida física e também emocional, gere transtornos, porque a dependência emocional é um transtorno. Né? Isso. E tem casos que você requer um acompanhamento até psiquiátrico, porque você não vai conseguir lidar só com a terapia. Então, requer. Se você vê que está tendo excesso, você não consegue terminar um tratamento em paz, já é um gatilhozinho que tem que ter uma atenção e buscar uma ajuda. Perfeito. E aí, quais são os sinais mais comuns que você vê quando um cliente chega para você? Aí vamos falar de atendimento presencial da psicanálise. Que essa pessoa tem uma dependência emocional. Existem alguns sinais
que são comuns. Sim. Irritabilidade, quando você toca, menciona sobre a ausência daquilo, você vê uma irritabilidade. Alguns podem apresentar, né, uma dificuldade até no dormir, porque o dormir, como você mencionou da série, que ela teve várias questões, né, que só quando ela parou para se observar em alguns aspectos, ela viu que ela estava dependente. Né? Então, nesse contexto, irritabilidade, insônia, né, alguns agressividade, né? Porque você, dependendo de quando você lide com uma situação no âmbito de um término de um relacionamento. Eu atendo um paciente, esse não é presencial, é online, e teve um contexto no âmbito familiar dele, do término de um relacionamento de um irmão, para você ver que o irmão estava numa dependência totalmente emocional desse relacionamento, ele tentou tirar a vida do irmão quando esse relacionamento acabou. Então, assim, para você ver que saiu do estado normal, agrediu mãe, agrediu ele, né? Então, tem um contexto, né, todo. A dependência não é algo simples. Você não resolve assim, não, eu vou parar aqui e vou resolver isso. Não, tem casos que precisam de um auxílio profissional mesmo. Né? E quando ele citou isso numa das sessões, isso me fez pensar, o irmão dele tinha uma dependência emocional e não sabia. Sim, né? Sim. Que poderia gerar uma coisa até trágica na família. Sim, lógico. Porque ele tentou tirar a vida do irmão. Então, é um contexto assim que a gente vê, né, que não é uma coisa que a gente pode falar, vai passar. Né? Como antigamente, isso aí vai passar com o tempo, isso daí ele está vivendo uma fase ruim. Não, é importante a gente ter atenção, o cuidado necessário e buscar ajuda quando precisa. Eu vou pegar esse gancho que você colocou aqui, que foi interessante, vem em contrapartida a uma pergunta que eu vou lhe fazer. Mas a gente volta aqui a alguns episódios anteriores que a gente falou da agressão contra a mulher. Sim. E aí vê muito essa questão, não, aí já sai do suicídio, vem daquela pessoa de matar o outro por depender emocionalmente de uma mulher que não quis mais ele. E ele vai lá e bate, agride, mata e etc, etc. Nesse caso, também podemos dizer que ele tem uma dependência emocional, ou é um cara que tem a posse, a possessão, sabe? Não perder. Sim. A gente pode entrar no leque da psicanálise aí com isso tudo? Há diferenças. Tem casos que são dependência emocional e tem casos que não. Que não. Né? Depende muito da avaliação do contexto dessa pessoa. Né? No âmbito, às vezes está associado a um trauma, uma dependência, né? uma ausência daquela pessoa e com isso age numa agressividade por ser uma dependência emocional, e outros não. Sim. Outros já está associado à personalidade também desse indivíduo. Sim, perfeito. Aí tem que analisar, no âmbito, sim. né? E assim, hoje a gente fala assim de amor e dependência emocional. Elas andam juntos, são diferentes? Como é isso? Totalmente. Porque todo mundo fala, né? Não, porque eu amo muito, por isso eu dependo. Não. O amor, ele é algo maduro, né? O amor é algo maduro. A paixão é algo descontrolado. Os adolescentes que estão nessa fase das descobertas de sentimentos sabem muito bem o que é paixão, né? Que não consegue controlar. O amor é algo maduro. E a dependência emocional não tem nada a ver com o amor. Porque você se torna dependente, você esquece de se amar e vive em função totalmente daquele outro ser e não consegue viver sem aquilo. Então, são coisas totalmente distintas, né? E quando a pessoa ama, ela tem um equilíbrio, porque tem uma maturidade. Eu gosto muito de alguns vídeos de uma psiquiatra que ela sempre fala sobre isso, a diferença do amor e da paixão. Porque a paixão, ela sempre fala, dura no máximo uns 2 anos, né? Ela fazendo esses estudos que ela faz também no âmbito do cérebro. Né? E o amor não é algo que você sabe que aquela pessoa está ali, você não precisa de muita coisa, mas você se sente bem e tem um equilíbrio. O amor é o equilíbrio, a paixão é o descontrole. Tá. E aí a gente fala de casal, a gente falou muito aí de casal, marido e mulher, Heleninha, com a dependência dela lá e tal. E a gente também pode falar de dependência de familiar. Uma mãe afetiva. Uma mãe ou um pai que é muito, por exemplo, a gente brinca, né? Porque esses homens, minha filha.
Tipo, nenhum homem vai... Aí vem o machismo, vem aquela coisa do... Nenhum homem vai chegar perto da minha filha. Minha filha, não, é minha princesinha. Vai vir um cara ali e tal, né? E a mesma coisa da mãe. Assim, essa mulher vai tomar conta do lugar, do meu lugar, comum. Que eu sou a rainha. E aí vem isso. Eu falei, mulher com o homem com a mulher, mas existe também dos filhos. Em geral... Você acredita que essa dependência emocional dos filhos atrapalha os pais com relação a isso? No caso, a dependência dos filhos com os pais? Dos pais com os filhos. Porque a gente falou até da dependência das crianças. E aí o pai pega e fala assim, ó, usa aqui o celular. A criança vai ficar com... vai entrar numa dependência de um celular por falta do pai e da mãe. E os pais que dependem dos filhos para tudo? Acontece uma dependência emocional de pais com os filhos quando a mãe ou o pai projeta naquela criança alguma fuga daquilo que... Como se fosse preencher um vazio que ele não conseguiu suprir por alguma coisa. Então, aquela criança ali, às vezes a mãe tem uma certa ausência ou o filho nasceu no momento que eles estavam brigados. Então, aquele filho ali, ele vai suprir aquela lacuna naquele emocionalzinho daquela mãe e, com isso, ela vai querer aquele filho para o resto da vida. Ela vai esquecer que o filho ele vai crescer, vai desenvolver, vai ter uma namorada e começa essa... não saber lidar com as ausências do filho. E não é só a ausência dele ter um relacionamento, às vezes quando ele tem um amigo ou uma amiga, e aquilo ali que foge do olhar da mãe, né? Ela não sabe lidar, porque ela colocou para suprir uma lacuna aquela criança. E com isso ela não vai sabendo lidar com essas questões e tem um descontrole, e em alguns casos até coisas mais sérias, né? Às vezes acaba tendo sendo um empecilho para o desenvolvimento até desse filho. Sim. Porque ele tem um relacionamento, mas não sabe lidar. Então, é muito importante, tanto o pai como a mãe, observar, né? Todo pai e mãe quer dar o melhor para os seus filhos. Sim. A gente sabe disso, mas também requer um controle. Os pais também precisam aprender com os filhos e os filhos com os pais. Isso é uma troca. Me fez lembrar agora de um texto, acho que você já deve ter ouvido, Mãe Desnecessária, você já viu? Não. Já leu? Não, esse não. Eu vou te passar. Quem ainda não viu, eu acho que vale a pena. Pode e aí fala muito a mãe tem que ler aquilo para entender que ela, em algum momento, ela vai ser desnecessária na vida do filho. Porque ela tem que criar... É aquela famosa mãe cria o filho para o mundo. Sim. E algumas não, né? E é importante saber que esse desenvolvimento é importante. Quando o filho deixa de ligar... É importante, ele está resolvendo a vida também. Não é uma ausência, né, de esquecer a mãe, mas quando ele deixa de recorrer, às vezes, para a mãe, eu preciso disso, mãe, ele está se desenvolvendo. É importante esse desenvolvimento. Ô, Joyce, é muito engraçado que você falou assim agora. Às vezes eu acho que eu sou dependente emocional da minha mãe nesse sentido. Porque é engraçado, porque assim, todos os dias eu ligo pra minha mãe. Eu também, eu não posso falar. Minha mãe reclama. Não, a minha mãe reclama de quê? De que você não liga? Eu ligo toda hora e controlo ela. Ela fala que a filha sou eu e ela é a mãe, pra você ver. Porque eu tenho esse de ligar, de me preocupar. É cuidado, não uma dependência. Mas assim, não, eu tô nesse nível aí também de eu querer controlar. E a gente tem que se segurar, porque elas têm a vida delas, né? Sim. E minha mãe adora ser dona do nariz dela, dizer que ela é dona do nariz dela. Igual já disse mãe. que agora ela não é mais. Mas quando eu sinto falta de não ligar. E aí, às vezes, eu falo, não, deixa ela. Mas como é essa falta? Não, é uma foto suave, suave. Então, assim, eu queria saber com o que ela tá fazendo, o que ela tem. Não é nada de, eu tinha que ligar e não fico sem dormir, fico desesperada. Não, não é isso. Mas às vezes eu fico pensando, e a gente pensa na nossa... no caminho. Sim, o que no isso caminho pode acontecer no caminho. Sim, porque, por exemplo, um momento pode ser que a lei natural da vida é minha mãe ir antes de mim. Sim. Mas a gente não sabe. E aí eu vou estar acostumando ela a eu estar ligando, se for o contrário. Sim. Ou se ela for antes de mim, eu vou estar na dependência de não tenho mais ela para ligar. Sim. Aí a gente vai trabalhar o luto. Sim, verdade. Que nós podemos também dizer que acaba sendo uma dependência emocional quem não trabalha o luto. Sim. E o luto não é só na perda de um ente querido.
O luto, ele tem várias formas, né? Às vezes você tem um bichinho de estimação, que ele vai embora, e você encaixa ele ali na sua vidinha, no seu... Alguns têm até como filhos, né? Não, muitos agora. Né? Como um filho mesmo. Hoje está tendo agora até plano de saúde, estão querendo inventar para... Né? Já tem. Plano funeral já existe para o cachorro. Mas plano de saúde mesmo, para ter uma assistência melhor, né? Então, a gente vê que cada vez na nossa vida, vai se incluindo. E, às vezes, o luto de um término também de um emprego. Porque, às vezes, você trabalha anos numa empresa. Como lidar com a ausência? Do ir todo dia, do levantar cedo. Então, tudo isso são lutos. Né? E a gente tem que preparar também esse cérebro. Eu sempre falo que o cérebro, a gente, quando vai para o âmbito das neurociências, a gente vê que o cérebro é uma máquina que funciona muito bem, mas é uma máquina que sempre nos livra do sofrimento. Ele tem aspectos que ele vai tentar te tirar de um sofrimento, ele vai criar algo. A gente sabe que alguns surtos psicóticos são, às vezes, devido a uma grande exaustão, né, desses pensamentos, e o cérebro ele bloqueia, porque ele quer uma defesa. Sim. Ele está ali para nos defender. E o que a gente lança nesse cérebro, ele reproduz. Então, vale a pena a gente pensar... Isso está de mais, isso está de menos, como você faz. Essa reflexão é um autoconhecimento. É isso aí. Se isso está além, eu tenho que me equilibrar, porque se um dia faltar... Isso. Né? Hoje eu estou empregada, se amanhã não tiver, como é que eu vou lidar? Né? Ah, não, então eu vou pensar só no negativo? Não. Você vai pensar em tudo que pode ocorrer na sua rotina, nessa caminhada da vida. De altos e baixos, como também aos nossos gráficos cardíacos, né? Altos e baixos. Tem momentos que a gente vai estar no momento bom, tem momentos que a gente vai estar no momento ruim. Mas o que difere, o que nos faz melhores e a nossa vida melhor é como a gente lida. Perfeito. A gente resolve parar, né? Parar no luto, porque aí que é o perigo do luto. Você estabilizar naquele luto eterno, ou você, através dele, se descobrir, ter lembranças, viver as fases, mas se superar. É interessante que você falou uma coisa do trabalho, né? De você entrar no luto do trabalho. A te perguntar, não sei se já existiu em alguma empresa que você já atendeu, a pessoa sai, é demitida, vai tentar trabalhar em outro lugar, não consegue. Não consegue. Você falou. Volta para a empresa e só aí ela volta a ser feliz. Isso já aconteceu? Porque eu conheço pessoas assim e que a vida é pelaquela empresa. Tudo que ela tenta fazer fora, ela não consegue ter sucesso, não consegue seguir com aquilo. Sim. É uma dependência emocional? Alguns com não. Com a marca, com as pessoas, com aquele trabalho em si? Alguns não. Depende muito do indivíduo, né? Cada situação tem a sua individualidade. Mas também tem o lado das pessoas, às vezes, trabalharem numa empresa, estão ali naquele cotidiano todo, são demitidos e depois da ausência, da perda, percebe o valor que tinha, né? E, às vezes, é aquela coisa, sempre olhando o telhado do vizinho, olhando o jardim do vizinho, e quando perde aquilo, que vê que aquilo era algo bom. Né? E tira um aprendizado. Sim. E tem aqueles, como você mencionou, que não conseguem ficar longe porque já fizeram uma vida ali, que também tem esse contexto que não é dependência. Ele tem uma vida, ele tem uma história. Então, aquele ambiente faz bem. Eu digo pelo meu pai. Meu pai, ele gosta de correr. Né? E quando tira a corrida dele, não é que ele é dependente da corrida, mas é algo que faz bem. Eu até virei para o cardiologista dele, quando teve uma alteração nos exames, eu falei assim, ele tem que parar de fazer atividade física. Ele falou assim para mim, não, o que mantém ele vivo é a atividade física. Eu concordo. Então, não é uma dependência emocional, mas é algo que faz bem. Então, depende de cada indivíduo. De cada pessoa, né? A gente falou aí da novela da Heleninha, e a gente já tinha conversado antes de vamos fazer um podcast, vamos falar sobre o quê e tal. Você falou de um outro exemplo que você traria. Eu queria que você falasse sobre... Das Mulheres Apaixonadas, uma novela que passou há muito tempo atrás, que relatava uma personagem feita pela Julia Gunn, né, que ela viveu um contexto de dependência emocional bem sério no seu relacionamento. Né? Ela deixou de viver pelo marido que ela tinha. E, com isso, vieram vários contextos, agressões físicas. Né? Ela agrediu o marido, acho que, na época, foi uma facada que ela deu numa das cenas. Né? E até também teve um caso dela quase tirar a própria vida, devido a não saber lidar com a situação. Excesso de ciúme, coisas que são assim... Quando você perguntou para mim sobre alguns sinais que dá quando você tem um ciúme extremo, né? Tem ciúmes que... É aquilo que eu vou muito para o lado do amor. O amor, ele não é ciumento, o amor, ele é zeloso.
né? Então, quando a gente vê algo que está muito excessivo e uma coisa doentia, não é algo que faz bem. Né? E essa novela relatou bem isso, né? E acho que no final, eu não me recordo muito, porque já tem alguns anos, mas acho que ela nem fica com ele. É um contexto que atrapalha a vida dela e a família, porque as irmãs da trama veem a irmã naquele quadro e não conseguem entender. Porque ela estava vendo... Até o nome da novela é uma coisa bem legal, que é Apaixonadas. Ela era totalmente apaixonada, né? Porque ela era descontrolada ao extremo, a personagem, nesse âmbito, e relata verdadeiramente a dependência emocional e o que ela pode causar. Legal. E assim, eu não lembro nem da novela, mas eu lembro que tinha AMA, se eu não me engano. Sim, AMA é um núcleo de assistência a mulheres que amam demais, né? E eles dão esse apoio a mulheres que não sabem lidar com o amor, né? Com esse amor que vira um amor doentio. Ou seja, você se anula, você deixa de viver, você deixa de fazer suas coisas em prol do outro e esquece sua vida. É como se você falasse, a minha vida depende de você. Se você acabar, eu acabo. E aí vai de em contrapartida a pergunta que eu vou te fazer, né? Porque, assim, qual a consequência que a gente avalia, né? Quando uma pessoa... ela está dependente emocionalmente, né, da pessoa, com a saúde mental dela e a autoestima dela. Sim. Quando os riscos são grandes. Hoje o assunto que é muito falado é o feminicídio. Né? E quando a gente vai para a esfera do feminicídio, a gente vê que são gatilhos de anulações, tanto do homem como da mulher, porque isso, quando a gente fala do relacionamento, a gente vê os dois lados, né? Mas se anula em vários aspectos, deixa de se amar, deixa de se ver, deixa de se autoconhecer, e com isso vai abrindo brechas para uma dependência emocional, né? E quando você vê, você está se sujeitando até às vezes a agressões, porque não, mas ele vai melhorar, ele vai parar, e você se torna, pela dependência, você se esquece. Então é importante, né, você observar isso. Vale a pena? Né? Vale a pena eu estar me sujeitando a isso, dizendo que eu amo, que eu não vivo sem. E como está eu? Né? Como está você? Né? Como você se vê? E esse autoconhecer e esse se analisar é importante. Né? E também se amar. Porque não tem como você amar o outro se você também não se amar. Não tem como você cuidar se você não se cuidar. E aí é necessária essa questão quando a gente fala que existe a baixa autoestima, né? Sim. Porque se a gente não olha para esse autocuidado, Sim. se vê de uma forma diferente, né? E a baixa autoestima faz com que você seja dependente emocional. Sim. E que você talvez cometa, em alguns casos, um suicídio. Sim, né, que vem no tema que a gente vem falar hoje. Não, pode continuar. Que eu queria pontuar, a baixa autoestima está muito associada a você não se conhecer. Sim. Porque quando você se conhece, você não vai querer se enquadrar nas caixinhas, nos moldes que te colocam. Você vai querer ser você, trabalhar você e se conhecer cada vez melhor. Então, quando um homem ou uma mulher ele não se conhece, ele fica vulnerável a qualquer coisa que oferece. Né? Porque você vai aceitar tudo. Você não se conhece, você não se vê. Quando você se vê, você sabe quem você é, você sabe o que você quer e o que você busca. Se você não... Por isso que eu acho lindo isso da psicanálise, porque às vezes eu recebo pacientes que estão vivendo uma vida inteira e não se conhecem. Né? Acham que superaram problemas lá na infância, na adolescência, e quando chega ali no consultório, que vê pontos que hoje estão não sabendo lidar, está associada lá atrás, o inconsciente, o que a gente trabalha, né? Que é essa caixinha que eu acho que é linda, que ali estão guardadas as nossas memórias, os nossos traumas, e a psicanálise trabalha isso. Né? Eu sempre falo, eu estou para fazer uma nova graduação, estava até falando com você, no âmbito da psicologia, mas a minha vertente é psicanálise, porque eu amo isso, cuidar, o inconsciente. E quando a gente conhece, quando a gente trabalha isso em nós, o ato de se conhecer, que é isso que a terapia, você também, como terapeuta floral, né, tem uma experiência disso de conhecer. E quando a gente se conhece, a gente muda, a gente melhora, a gente aprimora. Claro, tem coisas que estão associadas à nossa essência que não vai mudar, mas a gente vai buscar melhorar. E aí, quando a gente fala de autoestima, eu vou continuar na vertente, agora eu vou voltar para o RH, para a empresa, para o âmbito da empresa. Que existe a questão do ciúme. O meu chefe gosta mais de mim do que você. Sim. Não tem isso também? Sim. Como é que você consegue identificar que a pessoa... porque eu perguntei lá atrás sobre a dependência emocional. Quem tem uma baixa autoestima,
e que se coloca numa posição inferior aos outros dentro de uma organização? Isso vem também de um contexto dessa estrutura emocional, né? Às vezes você lidando num processo seletivo, às vezes você vai fazer um recrutamento, uma seleção, né? E as empresas assim fazem a integração dos colaboradores, que às vezes, dependendo do que seja a vaga, ou do que seja essa estrutura dessa empresa, ela vai montar todo um contexto para entender o que é esse candidato, esse novo colaborador na empresa. E ali a gente observa muitos pontos, né? Uns que são mais introvertidos, né? Hoje a gente fala muito do relógio biológico, dependendo dos plantões, uns rendem mais de dia, outros de noite. E fora os conflitos que podem acontecer no ambiente de trabalho, né? Eu gosto de trabalhar com esse, não gosto de trabalhar com outro, porque dá mais atenção para esse? Isso quando eu trabalhei com gestão, eu sempre tinha assim um equilíbrio, porque eu via que tinha uns que eram mais assim no âmbito, exigiam mais atenção e outros não. No âmbito de cuidado, às vezes por uma estrutura, às vezes você conhecer um pouquinho o histórico também familiar desse colaborador, que você está em convívio, não tem como fugir também do contexto dele pessoal, né? E isso tudo influencia, sim. E como as empresas hoje até têm uma certificação, né, que as empresas que investem nesse âmbito de saúde mental, o governo estava querendo fazer isso para incentivar essas empresas a ver esse colaborador também no lado emocional, que é importante. Né? É importante ver num todo, porque uma pessoa que ela chega numa empresa e ela tá com conflito, vamos supor, brigou com o esposo, brigou com o namorado, perdeu um familiar, ela vai para ali, não, mas lá tem que saber separar, mas nem todos sabem, né? Separar o pessoal do profissional. Então, isso é muito importante, né? E quando a gente consegue ter esse olhar e tem também um aval, né, daquele gestor, daquele empresário, para a gente chegar e trabalhar com esse colaborador, ele rende mais. Né? E alguns aspectos conseguem ser controlados, como você disse, o ciúme, né? Porque você vai trabalhar não só o profissional, mas também o emocional desse colaborador. Você me fez lembrar uma situação que aconteceu de uma pessoa que perdeu um familiar. E aí ela tinha um atendimento para fazer. A pessoa já ligou para a secretária, não vou falar qual é o segmento, porque aí para ninguém entender, né? E aí falou assim, eu não vou marcar com fulano, porque eu sei, hoje, porque eu sei que fulano perdeu a mãe. Mas segunda-feira consegue me atender? Assim, Joyce, eu fiquei assim de boca aberta. Tipo, não estava nem enterrando, a pessoa tinha perdido a pessoa, tipo, quinta. Sexta seria o enterro, teria sábado e domingo, a pessoa queria já um atendimento na segunda-feira. E aí eu já olho no âmbito do cliente, nesse caso. E eu acredito que dentro das empresas existe a mesma coisa, quando você fala disso. Porque o gestor, nem sempre ele está preparado para... Não tem um olhar humanizado para o seu colaborador com relação àquele problema que ele está passando. Eu trouxe isso de uma situação, tá? Que é um salão, tá? Não tem nada a ver, mas é um âmbito empresarial. E que a pessoa tem uma questão emocional ali. E, cara, eu fiquei chocada com aquilo. E isso, a gente, quando remete isso para um âmbito profissional e empresarial, é complicado. Eu posso trazer até para o âmbito aqui da Trulli, né? A gente tem que manter as nossas agendas. A gente tem que manter as nossas agendas. Você mesmo sabe que tem, você utiliza o nosso espaço, tem horário para atender. Às vezes tem um analista que tá entrando agora de 4 às 5, o outro vai entrar de 5 às 6, então um tem que sair da sala para o outro entrar. A gente tem uns 5 minutos de tolerância, quando tem um outro e tal. Mas a gente precisa também entender duas coisas. Quem que vem um atrás... Que o funcionário aqui tem que sair cedo no horário dele, um exemplo às 18, para quem fica até mais tarde. E a gente sabe que existe. E tem aquele cliente também que perde alguém, um exemplo, e nesse dia ele não vai poder comparecer. Eu tenho essa consciência de que eu não poderia deixar e dizer assim, você não pode reagendar. Agora, eu estou entrando até no âmbito da Trulli de reagendamento. A gente existe uma regra
porque a gente precisa ter procedimento na empresa de reagendamento, mas a gente tem que trazer uma sensibilidade. Sim, que pode ocorrer. Porque pode acontecer qualquer outra coisa. Mas se existir sempre, a gente não pode abrir mão porque existe uma regra do processo da empresa. Sim. Sim. E isso que você está mencionando aconteceu comigo, já aqui com agendamentos confesso meus, que eu não sei. Né, assim, no âmbito de pacientes meus. Eu tenho agenda aqui e no dia aconteceu um imprevisto no âmbito de o meu filho ficou doente. Eu não vou poder comparecer. Então, eu sabia que... Como é regra aqui na Trulli, a gente tem que comunicar com antecedência, mas eu recebi a mensagem no dia, e isso é importante. Né? A gente respeitar as regras, eu busco seguir o mesmo cronograma de vocês, porque eu uso o espaço. Sim. Né? E eu acho que isso é importante. Né? Como uma empresa tem uma política, a gente também tem que seguir. Né? E avisei na hora. Eu logo liguei para a sua secretária e falei, olha, não se preocupe, porque a prioridade é ela resolver isso. E a gente tem que ter esse lado humano. Né? Não é só ver, eu vou perder o que eu pago. Não, a gente tem que olhar o outro com empatia. Com empatia. Mas assim, nesse caso, Joyce, a gente até consegue avaliar essa questão do cliente. E muitas pessoas hoje já vêm atender aqui... Até abro isso, porque a gente não abre nem... vem atender e cobram o mesmo atendimento. Quantas vezes eu vejo advogados aqui atenderem e vem o cliente dá bolo? E pode acontecer. Mas é ruim isso, não é legal para quem está aqui eu não poder chegar e... Mas aí é negócio, eu falo assim, é business. Mas na verdade eu não quis nem dizer isso. Se acontecesse alguma coisa diretamente com um cliente meu. Sim. Entende? Então, eu não tenho como. Você fez com o seu paciente. Isso, é interessante, né? Sim. E a gente olhar. Mas assim, nem todo mundo tem um olhar de empatia. Não tem. E eu acho que é mais a questão da empatia. Muito sobre inteligência emocional, mas no âmbito corporativo, de você saber lidar com as resoluções dos conflitos, da meta que não foi batida. Mas e a inteligência emocional para você olhar o outro? Enxergar o seu colaborador. Treiná-lo e ver, às vezes, poxa... Fulano está cumprindo a jornada tão bem. Por que ele hoje aconteceu isso? Por que está tendo essa baixa? Buscar, né? E falta, às vezes, é o que eu sempre, às vezes, quando eu prestava consultoria, até numa empresa em Manaus, que foi uma empresa assim, que eu fui fazer a minha primeira consultoria, que foi Eficaz Consultoria, e assim, uma empresa que agregou muito a mim, né? E eu nunca tinha trabalhado com consultoria de RH, e foi nessa segundo momento que eu morei em Manaus, que eu morei 4 anos, depois mais 6. E ali eu pude adquirir isso porque eu falava assim, olha, não é por esse caminho, vamos olhar o colaborador, vamos treinar, porque às vezes é uma pedrinha bruta, mas que depois pode virar algo de valor. E às vezes a tendência do empresário, alguns, são aquilo, vamos jogar fora, vamos demitir, porque eu quero me livrar do problema para que renda. E nem sempre se livrar do problema, esse hábito de sempre criar uma rotatividade em demissões, é o caminho certo. Às vezes você pode pegar esse funcionário, investir nele num treinamento, porque eu sempre falo, quem treina não é um dinheiro jogado fora. Você treina, você capacita, você orienta, porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. Ligar para uma operadora, um fala uma coisa, outro fala, você vê que há uma ausência de treinamento totalmente. Perfeito. Por quê? Não há uma única linguagem. O que propicia isso? O que causa isso? O treinamento. Se você treina a sua equipe, você vai ter uma equipe que fale uma língua só. Né? Não é só aquilo que um ali fala, rádio corredor, que cada um fala uma coisa e depois você não chega ao objetivo. Então, é importante isso. Então, assim, eu falo porque eu antes trabalhava com RH no âmbito de recrutamento, mas a área que sempre gostei é trabalhar com pessoas treinando, desenvolvendo. Porque quando você vê um funcionário que chegou ali com uma dificuldade, você vê que ele está... Aquele não é o horário de rendimento dele, tem uma possibilidade de você botar ele para a noite e ele ser um brilhante profissional, você fica assim, caramba, era um relógio biológico. Perfeito. Né? E a gente tem que respeitar isso. Tem pessoas que vão render muito bem de dia, tem outros que vão render à tarde, tem outros que vão render à noite. Então, tudo isso é um conjunto e não pode ser esquecido. A gente tem que... você como gestora já faz isso, parabéns, né? E vale a pena estimular, né, os outros também a fazerem. Porque a gente tem que ter esse olhar. O funcionário não é só para produzir. Essas teorias lá,
qualidade, Ford, Taylor, agregam valor, mas vieram outros para tornar isso mais humanizado no âmbito da administração. E a gente tem que olhar isso, né? Maravilha. Nós somos humanos. Perfeito. Você que não entendeu por que eu fui falar de atendimento, agenda, nós somos um coworking que fica no coração da Zona Norte do Rio de Janeiro, Trulli Office. Se não segue, começa a nos seguir agora. Segue aqui o nosso YouTube, segue o nosso Instagram, porque nós temos salas de reunião, de atendimento. E a Joyce atende aqui como psicanalista, faz até alguma coisa online também aqui no nosso espaço. E nós temos a cereja do bolo, que é esse estúdio de podcast que está aqui pronto para você fazer o seu podcast, o seu conteúdo. Bom, Joyce, aí eu vejo, vamos voltar, né? Tem o time do business, né? Para falar aqui da Trulli. E aí, assim, eu vejo como um treinamento, você, através de um treinamento, você acredita que você consegue mudar mudar uma equipe? Sim, claro. E através das dinâmicas? Sim. O que você consegue através das dinâmicas com o seu cliente? Com a equipe de uma empresa? As dinâmicas, elas servem, né, no âmbito para você também ver as habilidades, né? Porque toda equipe requer habilidade. Dependendo da área de TI, seja área de saúde, qualquer área. A minha maior experiência, por coincidência, sempre foi na área de saúde. Eu sempre trabalhei em empresas do ramo de saúde, Legal. né? Então, assim, a gente tem um leque muito amplo de tanto a área de saúde, administrativo, hotelaria, né? E você olhar isso num todo e tentar ali ver nesses treinamentos, nessas integrações, imersões que hoje tem, né? Você buscar trabalhar, né, as habilidades desse colaborador e incluir isso no seu ambiente de trabalho. Né? Todos nós temos habilidades, uns mais, outros menos. E o que nós podemos fazer com isso? E as dinâmicas propenciam isso. Maravilha. Eu acho o treinamento algo fundamental. Né? No âmbito de trabalho, no âmbito de organizar, no âmbito de preparar uma equipe. O planejamento, a organização é importante, mas treinar, capacitar, faz o seu negócio ter o seu rostinho, a sua forma de querer desenvolver. Muito bom. Agora, você consegue dizer pra gente como a psicanálise pode romper essas questões de dependência emocional? A psicanálise, ela propicia muito o autoconhecimento. E como a gente trabalha inconsciente, às vezes algumas dependências emocionais estão associadas a essa caixinha. Né? Aquilo que ele viveu na infância, na adolescência, até mesmo presente nos dias atuais, que está ali como algo que não foi vencido, algo que não foi tratado e nem superado. E isso pode ser um fator, um gatilho para uma dependência emocional. Uma ausência em afeto, uma ausência de uma presença, às vezes aquilo que ele tanto almejava não aconteceu e quando consegue algo já transfere como um preenchimento e a psicanálise, ela faz isso. Ela faz você se conhecer, trabalhar esse inconsciente, ver que aquilo que você às vezes achava que resolveu não foi resolvido e ajuda você nesse processo de se conhecer, de caminhar com as próprias pernas, porque a gente não trabalha com aconselhamento. A psicanálise, dentro da ética, não é permitido isso. Você tem que caminhar, se conhecer e, através disso, desenvolver em você, né, meios de, nessa caminhada, se conhecer melhor e trabalhar os pontos que precisam ser trabalhados na sua estrutura emocional. Maravilha. Agora, o que você diria para uma pessoa que hoje se vê presa a um relacionamento ou alguma coisa e que tem essa dependência emocional? Se você quiser falar direto para a câmera, porque aí olha olho no olho de quem está aqui, né? Sim, sim. Na nossa vida, né, a gente às vezes passa por situações que, em alguns momentos, fogem do nosso controle. Né? Uma perda, uma ausência, e às vezes transferimos isso para uma situação, seja para o trabalho, seja para o seu relacionamento com o pai, com a mãe, relacionamento com amigos. Às vezes não sabe lidar com a ausência do amigo. Quando o amigo não responde a mensagem no WhatsApp, já cria, né, aquela situação. Então, se você vê que isso está em excesso, se isso está atrapalhando a sua rotina, até mesmo pessoal, até causando problemas na sua saúde física, porque alguns que já têm uma predisposição na saúde, pode ser também uns gatilhos para não ter uma qualidade também na sua saúde física, busque ajuda profissional. Isso não lhe faz inferior a ninguém. Aquele que busca ajuda já é um grande passo e demonstra que quer mudar, que quer melhorar. Então, se você vê que tem agressividade,
não está conseguindo dormir, está apresentando uma insônia, uma irritabilidade nas ausências disso que você colocou totalmente a sua vida, busque ajuda. Que tem profissionais que podem lhe ajudar a vencer e ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de vida emocional. Maravilha, olha que recado maravilhoso, eu adorei. Joyce, a gente está começando a caminhar para os finais do nosso episódio, já falamos sobre várias coisas, eu acredito que a gente podia estar passando aqui a tarde toda conversando e falando muito mais, porque a gente tem um conteúdo muito vasto para isso, né? E aí eu queria fazer com você um quadro que a gente tem, Raízes Finais, que é um quadro de bate-bola que a gente faz aqui. Desculpa, ó, o ao vivo é isso, né? Sim. E que eu vou te fazer uma pergunta e você me responde como achar melhor. Uma palavra para você que define o que é ter uma família. Base. Como é sua relação com o trabalho hoje? Equilibrada. Qual um defeito que virou um aprendizado? Perfeccionista demais. Quem é Joyce, administradora, empresária? Joyce tem uma escuta determinada, um pouco exigente, mas humana. O que é empreender em uma palavra? Tudo. Bom, eu vou fazer a pergunta porque você já me respondeu, mas o que você ainda quer estudar? Olha, eu amo estudar. É uma coisa que eu gosto, até minha mãe fala para mim, Joyce, para um pouco, porque eu gosto muito de estudar. Mas eu vou fazer psicologia, né, no próximo ano, não por querer atuar na psicologia em si, mas por algumas demandas, né, na minha carreira, CRP, né? que exigem, né, e até para abrir o meu leque, né, no âmbito da minha área, mas a psicanálise continuará, né, e eu, assim... Foi uma coisa que, quando eu iniciei nesse curso, que eu fui para uma entrevista lá no CEPAI, lá na Casa de Saúde, lá em frente ao Rio Sul, na Casa de Saúde Santa Misericórdia, que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu não sou da área de psicologia, como é que vai ser isso, né? Mas eu vou. Me inscrevi, teve um processo seletivo, uma entrevista com o coordenador do curso, e ali foi um desafio para mim, né? Porque, ao mesmo tempo, eu poderia receber um sim ou não, né? Por não ser da área mesmo, né, ali de psicologia, mas foi algo que para minha surpresa, fui aprovada, né? Até o coordenador muito sério na época, e hoje eu vejo que o passo que eu dei, eu daria de novo, né? Porque o que eu cresci como pessoa, como profissional, após a psicanálise ter entrado na minha vida, e eu quero me aprofundar mais nessa área. Futuramente quero fazer uma pós em neurociências, mas agora a prioridade é a psicologia, para não só... que é uma satisfação você ver pessoas melhorando e você também melhorar consigo mesmo. Então, meu objetivo é esse. E ainda virão mais coisas, com certeza. Pós em neurociência, eu estou junto com você. Vamos juntos, vamos juntos. Qual a sua relação com Deus e a espiritualidade? Tudo. Deus é a base da minha vida. Um medo de... Olha, eu acho que medo para mim hoje, é isso. A gente, quando se conhece, a gente tem medo. Eu não tenho mais medo. Antes eu tinha muito medo de morrer. Eu não sabia lidar muito com a morte. Mas depois, trabalhando isso em mim, um medo hoje seria perder meus pais, se eu pudesse definir isso. Mas, assim, medo, hoje eu lido bem. Acho que a maturidade faz a gente olhar a vida de uma forma diferente. Eu não tenho medo. Existe algum arrependimento? Arrependimento de não ter feito minha faculdade quando eu tinha que ter feito, que essa faculdade de psicologia, sempre adiando. Esse é o meu arrependimento. Já era para eu estar formada. Um sonho que ainda não realizou. O sonho que eu ainda não realizei é ter meu espaço. Eu quero ter um espaço de saúde mental. E eu creio que eu vou realizar um dia. Maravilha. Joyce, esse daqui é uma pequena lembrança aqui do TrulyCast. Vou botar aqui o TrulyCast aqui. Ai, que é um mimo amei. Que a gente dá para os nossos clientes, amei. Que é uma suculenta, um simbolismo de árvore, eu amo. De raízes,
como quadro, né? Sim, De raízes, que você possa criar suas raízes, tanto aqui quanto o seu sonho, o seu lugar, o seu espaço, o seu caminho, que a gente torce muito por você. E te agradeço imensamente o seu tempo, sua hora de você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Para mim, um imenso prazer. Um imenso prazer. E a Trulli tem um espaço assim especial na minha vida, porque eu vim de Manaus, eu procurando um co-work, e assim, pela praticidade também, porque eu moro próximo, né? E eu lembro a primeira vez que eu vim, acho que foi nessa sala, que era o espaço, né, da terapia. Tinha até um divã, que eu até falei, meu Deus, nenhum co-work que eu atendi tinha. E assim, é uma experiência muito boa. A equipe sua é maravilhosa. A equipe é maravilhosa. E eu só tenho a agradecer. E para mim é um prazer estar aqui nesse podcast, ainda mais com Cathari, que para mim é uma pessoa que eu admiro muito você, sua força de vontade, seu trabalho. E o prazer foi meu. Muito obrigada. Deixa o seu @ e aonde as pessoas podem te encontrar. Instagram, @Joyce Tourinho, JS Psicanalista. Muito bom. Muito obrigada, Joyce, mais uma vez pelo seu tempo. E você que ficou conosco até agora, coloque aqui se você gostou do episódio, divulgue, indique aos seus amigos para ver o episódio. A pessoa que, de repente, precise ouvir e conhecer sobre dependência emocional. Estamos no Setembro Amarelo, vamos conscientizar as pessoas cada vez mais. E vem para o Trulli Offices você e até o próximo episódio. Foi, eu esqueci que eles estavam ali.